Olá, estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu sou Rosângela Boigues, sou advogada, mestre em avaliação e diretora executiva da Health Hub Accreditation e da Infinity Accreditation. Vim aqui falar hoje sobre transformando a gestão hospitalar, a acreditação centrada no cliente como ferramenta de qualificação e melhoria contínua. Tá? Enquanto isso vai impactar a forma com que nós vamos lidar com o nosso cliente. Vou falar um pouquinho sobre a H2A. A H2A é um hub que presta serviço na área de saúde, trazendo soluções para nossas instituições e nossos processos de segurança, qualidade e acreditação hospitalar. Então, congregamos aqui dois tipos de acreditação. A nacional, a ONA, que é representada pela Infinity. A Infinity é uma empresa credenciada da ONA. E temos a acreditação internacional, que é a AACI, que nós somos representantes exclusivos aqui no Brasil. É uma acreditação que já está há 15 anos no mercado e atua bem já em mais de 30 países. E temos também algumas empresas que fazem parte do Hub, fazendo consultoria para a gente no tempo dos nossos clientes. A H2A, ela tem alguns pilares e princípios para que a gente envolva mais os nossos pacientes, os nossos clientes. É uma organização que trata o cliente de forma muito diferenciada. A gente vem para o mercado trazendo uma carteira de serviço, trazendo uma qualificação assistencial e trazendo um ambiente de certificação em que o cliente ele está no centro dessa nossa prestação de serviço. E nós temos alguns pilares, e esses pilares são a coprodução, a credibilidade e a confiabilidade, o nosso princípio de firewall, que a gente realmente traduz isso ao pé da letra. Quem acredita não faz a consultoria, tá? E nós temos também o nosso princípio educativo, que são os nossos auditores, avaliadores, que funcionam muito como educadores. A H2A, ela trabalha muito com a parte centrada do cliente. Centramos a atenção no nosso cliente, tá? E como nós fazemos isso? Fazemos isso através da proximidade, da confiabilidade e da coprodução. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, como é que a gente trabalha mais a parte da nossa proximidade? Nós temos uma comunicação facilitada através dos meios convencionais. Então, nós elencamos, nós adicionamos ao projeto um gestor de projeto em que ele vai ter essa proximidade com os nossos clientes, tá? Então, vai ser uma gestão personalizada através da atenção dedicada por um gestor de cliente, o nosso Client Manager, tá? Então, o que significa o Client Manager? O Client Manager é uma expressão utilizada na Europa por algumas agências acreditadoras e que aqui a gente está implementando como gestor de projeto, tá? Esse gestor de projeto é a principal pessoa de referência da H2A. Ele é que vai ser o elo de ligação da H2A com o nosso cliente. Ele vai funcionar como um dinamizador, propondo soluções e também verificando como está o andamento da implementação dos processos de acreditação nos nossos clientes, tá? Então, ele funciona também como um assessor técnico. E ele traz com isso uma proximidade das organizações, principalmente entre o Client Manager e o nosso grupo de gestor da qualidade das instituições.
Temos também um outro princípio, que é a relação da confiabilidade. Como você traz o seu cliente mais perto para você. Trazemos isso através da confiança, demonstrando confiança e demonstrando também a proximidade que deve ter uma relação entre o cliente e a empresa, tá? Então, nós estamos sempre prontos a auxiliar. O nosso client manager, ele tem que ser um especialista no assunto, ele tem que entender o que ele está fazendo. Então, ele vai funcionar dando indicações, ele vai funcionar ajudando colaborando a resolver os problemas da instituição, trazendo ideias para que a instituição ela cresça junto com todos, tá? Então ele tem que ter uma empatia e uma interação muito grande com os clientes. Então é importante que esse gestor de projeto, ele tenha realmente, ele seja uma pessoa simpática e empática com o nosso cliente. É isso que a gente pede, para que tenha essa confiança e que o cliente sinta nele uma confiança em trazer o problema para resolver a duas mãos. Tá? E como é que a gente faz também a nossa gestão centrada no cliente? Fazemos também através da coprodução. E o que seria essa coprodução? Né? A coprodução seria justamente a gente coproduzir, fazer em conjunto com os nossos clientes, tá? A resolução dos problemas, os processos, os protocolos, tirar dúvidas e tudo mais. É uma oportunidade de definição das atividades. Então nós vamos estar sempre, não é cobrando, mas elaborando e também fomentando com que os nossos clientes não fiquem na mesmice depois de um processo de acreditação ou num processo de consultoria, para que lado seguir. A gente vai estar sempre dinamizando e sempre elencando soluções para que o nosso cliente ele atinja o seu objetivo, tá? Então a gente elabora uma agenda em que vai ter uma definição de atividades, esclarecimento de dúvidas, vamos ter a colocação de necessidades e as expectativas, nós vamos ouvir as necessidades e expectativas dos nossos clientes, tá? E também vamos definir os prazos para que a gente possa ter uma meta para solucionar os nossos problemas, tá? Teremos reuniões de acompanhamento, tá? Essas reuniões seriam para avaliação de processos e de progressos de como está o andamento das metas estabelecidas, tá? Esclarecimentos de dúvidas e um redesenho de planos e correção de rumo, se for necessário. Então, como a gente faz essa produção? A gente faz essa produção auxiliando o nosso cliente, monitorando o nosso cliente, para que ele obtenha o melhor resultado. É com isso que a gente conta, tá? Temos também na coprodução uma forma de interagir com o nosso cliente, de pensar, de decidir e trabalhar juntos. Queremos ser participativos. Não deixaremos a instituição simplesmente resolver o problema por si só, apresentando, olha, você tem aqui uma não conformidade que precisa ser resolvida e no próximo encontro você me traz a solução. Não, nós vamos participar da resolução desse problema. Vamos estar indicando caminhos e vamos buscar uma solução em conjunto, né? Vamos prospectar também resultados. Queremos que essa instituição apresente esses resultados, tá? E que ela consiga organizar essa avaliação externa. Então, a coprodução, ela vem muito para um trabalho feito junto com a empresa e o cliente, essa proximidade. E aqui eu faço um pequeno mapa do que a gente espera da atenção centrada no cliente, tá? Então, a nossa atenção centrada, a acreditação centrada no cliente é para que a gente siga
o manual. A gente tem que seguir o manual porque ele é um dogma, né? Mas que esse dogma, ele precisa também ter uma abrangência de outras metodologias, tá? Então a gente não precisa ficar tão preso a dogmas. A gente tem que avaliar a finalidade da avaliação externa. Então nem toda instituição, o mesmo produto vai servir para aquela instituição. Então nós temos que ver com carinho qual é a avaliação que será necessária para aquela instituição, qual é a metodologia melhor para aquela instituição. Tá? Outra coisa seria avaliar o contexto da aplicação da avaliação externa. Em que contexto eu vou fazer isso? Tá? Qual será a melhor ferramenta para a gente estar utilizando? E utilizar outras metodologias, principalmente inteligência artificial. Nós temos aí hoje em dia, depois da pandemia, depois da Covid-19, implementadas a telesaúde, a inteligência artificial, e nós contamos com isso para que traga mais proximidade ao nosso cliente. Quando nós vamos fazer uma autoavaliação, nós fazemos uma autoavaliação monitorada, via web. A gente atua junto com o cliente via web, à distância. Então, fazemos uso da nossa capacidade de estar presente em todos os lugares, mas economizando para o cliente também, que nós estaremos via web, tá? E também temos que perceber que um tamanho não serve para todos. Quando eu falo um tamanho não serve para todos, em que se eu pegar o manual de acreditação hospitalar, ele não vai ser aplicado como um todo para uma clínica de estética. Tá? Ele não vai ser aplicado como um todo para um centro de hemoterapia. Então nós temos que fazer essa adequação. Então temos que priorizar quais são os propósitos e quais são os elementos de mensuração que iremos estar aplicando. Tá? Uma outra coisa seria capturar a capacidade de um sistema de se adaptar, ajustar e melhorar o trabalho. Tá? Então é importante a gente ter, junto com a equipe da qualidade, não só a equipe de qualidade, mas do grupo de gestores, formadores de opinião, o que nós vamos estar realmente transformando dentro daquela instituição. E a identificação de lacunas e estratégias de melhoria. Então, esse é um ponto em que a gente sempre vai estar apontando para que a gente possa melhorar, fazendo uma progressão. Não precisa ser uma progressão saindo do 0 para o 10, mas podemos fazer uma progressão saindo do 0 para o 3, depois do 3 para o 5 e depois do 5 para o 10. Fazendo progressivamente, lentamente, para que todos os interessados estejam envolvidos no processo. Tá? E temos também que nos adaptar à era digital, como eu já falei, utilizando a inteligência artificial, a telesaúde, para que a gente consiga melhorar o processo de acreditação. O Brasil é um país enorme e o que a gente sente é que nas regiões mais carentes, principalmente Centro-Oeste, Norte e Nordeste, temos uma dificuldade enorme em mandar os avaliadores para fazer a avaliação e também ter a mão de obra para fazer uma consultoria. A partir do momento em que você consiga utilizar a inteligência artificial para estar ajudando a fazer isso, o cliente fica satisfeito e a implementação da qualidade e da acreditação, ela fica também muito melhor empregada. Nós temos que fazer essa abrangência em todo o Brasil. E eu acho que uma forma da gente fazer essa abrangência é utilizando a inteligência artificial, para que a gente consiga atingir todo esse público, tá? Aqui, esses próximos slides seriam essa conclusão em que eu falei para vocês que eu fiz o mapa, tá certo? E aí, então, é uma mensagem que depois da pandemia é o que a gente tem que refletir de como utilizar a era digital
o crescimento da inteligência artificial e da telesaúde como novos padrões e metodologias, integrando os resultados ao processo e incorporando os julgamentos dos pacientes ao processo de avaliação. É assim que eu enxergo, é assim que a gente enxerga como vai ser a atenção centrada ao cliente. É realmente pegando na mão do cliente, ajudando o cliente e fazendo com que o nosso cliente ele saia satisfeito do trabalho que for desenvolvido em todo o ciclo de acreditação. É isso que a gente espera, tá? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.